paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, estamos nós aqui para darmos continuidade aos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2025. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, um privilégio, para que assim juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Por isso, louvo a Deus pela sua vida e peço a Ele que abençoe rica e poderosamente sua vida, sua casa e a sua família, tá bom, meus amados? Deixando aqui um forte abraço para o nosso amigo amado irmão Jorge Silva, mais conhecido como Jobão. Mandar um abraço aí para o nosso amado irmão Alan Tiago, Deus abençoe sua vida, meu amado. Mandar um abraço aí também para o nosso amado irmão Alan Silva, que Deus abençoe sua vida. Nosso amado irmão Gesiel, que Deus abençoe, meu amado, também a sua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, tá bom? Obrigado por sempre estar aqui. São estudiosos, ávidos pelo conhecimento e sempre tem buscado aqui juntamente conosco aprender mais da palavra do Senhor. Obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Deus abençoe rica e poderosamente. Então vamos lá, meus amados, para a lição de hoje, mas antes disso, você acompanhe na tela o tema geral da nossa lição, e o tema é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse então é, meus amados, o tema geral da nossa lição. Já a lição de hoje, você acompanha na tela, o tema é Deus é triuno. Deus é triuno. Esse então é, meus amados, o tema da lição de hoje, tá? Deixa aí com vocês também, você acompanha aí na tela, o textual da nossa lição. O textual está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Abre aspas, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Esse então é o textual, meus amados, da nossa lição. Deixa aí destacado, você acompanha aí na tela, a verdade prática. A verdade prática, meus amados, diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia Sagrada. Glórias ao nome do Senhor. Então aí está, meus amados, a verdade prática de hoje. Quero também deixar destacado, você acompanha na tela, meus irmãos, os objetivos da nossa lição. Quais são os objetivos desta lição? O primeiro deles, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então espera-se que ao final da lição alcance esses três objetivos aí, tá bom, meus amados? Quero também destacar aqui como está dividida e subdividida a nossa lição entre tópicos e subtópicos. Você acompanha aí na tela. O primeiro tópico deles, meus amados, é como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O primeiro subtópico desse tópico é a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. O segundo subtópico é evidência no Antigo Testamento. E o terceiro é revelada no Novo Testamento. O segundo tópico, meus amados, dessa lição tem como título as heresias contra a doutrina da Trindade. O primeiro deles é o unicismo. E o segundo subtópico é a verdade bíblica. O terceiro tópico, meus amados, tem como título unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O primeiro subtópico diz o problema. O segundo subtópico diz uma reflexão bíblica. E o terceiro e último subtópico
é a posição oficial. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, já deixo aqui para nós esse detalhe de que nós iremos utilizar bastante referências bíblicas, tá bom? Contidas na nossa lição. Desde já peço a você que tenha uma caneta e um papel em sua mão e possa estar anotando e acompanhando conosco essas referências, tá bom? Porque a lição de hoje ela necessita e carece muito de referências bíblicas, né? Para dar substância àquilo que nós estaremos falando e ao mesmo tempo darmos mais confiança naquilo que nós estamos falando e percebemos que é de fato a verdade, tá bom? Então veja só, a lição de hoje, e eu quero deixar aqui algumas conclusões para nós aqui já de início, né? Alguns apontamentos, tomando como base aqui o título da nossa lição, que significa Deus é triuno. Deus é triuno. Essa palavra triuno dá a ideia de três em um, que é o conceito básico da Trindade. Três pessoas em uma, ou seja, um Deus que subdivide-se em três pessoas. Não é que ele manifesta uma vez, depois esse sai, esse aqui se manifesta e esse sai para o outro se manifestar. Não, eles se subdividem em três pessoas, por isso triuno, um Deus que se manifesta em três pessoas, que se subsiste, né? Que subsiste em três pessoas, tá bom? Isso é o significado de Deus triuno. As demais situações que eu coloquei aqui de início para nós, meus amados, é assim que o termo Trindade, que nós estamos estudando, vamos estudar a respeito da Trindade, mas a palavra Trindade, o termo Trindade, nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Não tem essa palavra Trindade na Bíblia Sagrada, mas apenas o conceito de Trindade. Aí sim, conceito onde nós enxergamos claramente, né, a existência de três pessoas em determinado contexto, ou pelo menos ali duas simultaneamente nós encontramos. Então algumas pessoas tentam desfazer a doutrina da Trindade porque dizem que o nome Trindade não tem na Escritura, mas essa palavra Trindade ela foi desenvolvida por um teólogo há um tempo atrás para ajudar a compreender essa realidade da Trindade, tá bom, meus amados? Então já deixo aí esse apontamento, mas não é pelo fato do termo Trindade não ter na Escritura que o conceito não possa existir. Aí é outra coisa totalmente diferente. Não temos o termo Trindade, mas o conceito, a realidade da Trindade, ela é clara e evidente em toda a Escritura, tá bom? Então é o primeiro ponto que eu destaco. O segundo, eu digo da seguinte maneira: Trindade é um conceito aparentemente difícil de ser entendido, mas nem por isso deixa de ser verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós não podemos negar, estou sendo muito franco com você, nós não podemos negar que, humanamente falando, entender a Trindade não é um negócio tão simples, não é um negócio tão fácil. Nós entendemos, nós compreendemos, sim, mas somente pela fé. Porque se for pela lógica, pela razão humana, é difícil de entender e até aceitar que exista um Deus que se subdivide em três pessoas. É difícil, mas a própria Escritura, né, nos ajuda a entender e a crer nesta realidade. Então, não é porque uma coisa é difícil de se entender que ela não possa existir. Nós não podemos misturar as coisas. Eu não entendo, então não existe. Não é bem assim. Por exemplo, o vento. Nós não enxergamos o vento, mas a gente vê a presença dele, a gente vê ali o barulho dele, a gente vê ele batendo nas árvores. Então, ele existe. Por exemplo, muitas pessoas não creem em Deus, mas creem em Deus, mas não veem a Deus.
e tantas outras coisas que muitas das vezes nós não entendemos, né? Mas sabemos que existe e cremos que existe. A Trindade não é diferente, apesar de aparentemente ser um tanto difícil de entender, de aceitar com a nossa compreensão limitada, humana, mas ela é real, ela existe, tá bom, meus amados? Então aqueles que tentam desfazer a Trindade, eles se justificam exatamente nisso. Por não conseguir entender, eles acabam desprezando e anulando a questão da Trindade. Mas na verdade, no meio da lição, se não me falha a memória, meus amados, tem o X da questão que eu chamo. Tem uma chave de entendimento a respeito da Trindade e vocês verão. Ou seja, se nós entendemos esse pontinho que a lição aqui vai dizer para nós, pronto, a gente entende a Trindade por completo e fica muito fácil de compreendermos, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui de início da seguinte maneira: como crer na Trindade sem nos tornarmos politeístas? Como crer na Trindade sem nos tornarmos politeístas? O que é o politeísta? É aquele que crê em vários deuses, é aquele que adora vários deuses. E nós estamos dizendo que Deus é Pai, o Filho é Pai, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Na lógica, no frio, né, dá a entender que são três deuses. E isso é o argumento daqueles que tentam desfazer a Trindade. Eles nos chamam de politeísta, né? Como se nós estivéssemos adorando dois deuses. Mas se nós dizemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, como crer então na Trindade sem se tornar um politeísta? Eu coloquei a resposta dizendo assim: a partir do momento que nós entendemos verdadeiramente a Trindade, quando a gente entende o que é, como é a Trindade, aí sim a gente sai dessa condição, né, que eles querem colocar a gente, né, de sermos politeístas, e passamos a ser unicista. Não, unicista é a doutrina, né? A único Deus, cremos no único Deus, tá bom, meus amados? Então, deixa aqui já de antemão para nós essas situações aqui, tá? Então vamos lá. O textual de Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu coloquei um destaque, mas antes disso eu ressalto que esse texto foi um texto falado pelo próprio Cristo, o próprio Cristo orientando ali os seus discípulos de como eles deveriam fazer na hora do batismo, em nome de quem eles iriam batizar as pessoas. E o texto deixa muito bem claro: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ponto que eu coloco é: se essas três pessoas não existissem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se essas três pessoas não existissem e não fossem distintos, essa orientação de Jesus perderia o seu sentido e a sua relevância. Se não houvesse as três pessoas, esse texto ou orientação de Jesus não faria sentido nenhum. Bastaria ele ter falado: olha, batizem, ide por todo mundo, batizem, ide por todo mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em meu nome. Pronto. Matava o X da questão. Mas só que o próprio Jesus, ele dá essa orientação, e além dessa orientação, ele distingue as pessoas da Trindade. O próprio Cristo dá testemunho, o próprio Cristo evidencia essa realidade da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se não existissem as três pessoas simultaneamente, não faria nem sentido Jesus ter falado isso, tá bom, meus amados? Vamos para a verdade prática. A verdade prática diz: desde a eternidade, ou seja, desde sempre, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Ou Deus é Pai,
Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia Sagrada. Eu coloquei um destaque aqui para nós, dizendo assim, não é um texto único, ou seja, a Trindade na Bíblia Sagrada não está restrita a apenas um único versículo, uma única passagem. Não, pelo contrário, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos essa clara evidência da Trindade na Escritura. Então, por toda a Escritura, nós vemos, enxergamos essa realidade, meus amados, da Trindade. E eu coloquei um outro ponto dizendo como ignorar essa verdade, como ignorar, como deixar de lado, como tapar os olhos, como não acreditar numa coisa, em algo que está por toda a Escritura. Fica difícil. Eu até convido os irmãos, assim, depois dessa aula, você dá uma pesquisada aí, assim como eu fiz também, para aprender um pouco mais. Porque o interessante é você ver as duas posições, o que as pessoas que acreditam na Trindade, como elas acreditam, como elas creem, como elas defendem, e ao mesmo tempo você vê essas pessoas que não acreditam na Trindade, como elas pensam, como elas imaginam os textos bíblicos. E eu já adianto aos irmãos que aqueles que tentam desfazer ou não querem acreditar que a Trindade ela existe, você vai perceber uma coisa que eu percebi, que o entendimento do texto é totalmente equivocado. Eles dão um sentido, um significado totalmente diferente para o texto ali. Por exemplo, quando você vê Jesus, que muitas vezes se retirava para orar, ele orava para quem? Se Deus se manifestou em Jesus, ou seja, Deus aparentemente deixou de existir, porque agora ele está na pessoa de Jesus. E agora ele está falando com quem quando ele ora? Se ele é o próprio Deus, nós cremos que Jesus ele é Deus, mas existe o Deus Pai. Então quando Jesus está orando, ele está orando para alguém e não é para ele mesmo. Quando Jesus está conversando com o Pai, ele não está conversando com ele mesmo, ele está conversando com uma terceira pessoa. Mas as pessoas que querem desfazer a Trindade, eles têm uma outra resposta. É isso que eu gostaria que você estudasse um pouco mais, até para se precaver, até para se defender, estudasse um pouco mais até para estar atento, para não ser enganado, tá bom, meus amados? Deixa aqui o meu alerta, o meu conselho para você. Depois dessa aula, dê uma pesquisada assim, debate sobre a Trindade. Você vai encontrar aí muito conteúdo aqui nas redes sociais e vão lhe ajudar a entender um pouco mais essa realidade, tá bom? Então, o que eu entendi é mais ou menos assim, que eles tentam desfazer a Trindade, dando um outro significado para o texto, tá bom? É igual aquela questão da predestinação, da predestinação. Quando a palavra todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra toda, quando é conveniente àqueles que acreditam na predestinação, eles se utilizam, mas quando não é conveniente a eles, aquele todo já não significa todo, então um outro significado, aí fica difícil. Então é mais ou menos assim que acontece com relação àqueles que não querem crer na Trindade, tá bom, meus amados? Então vamos lá. A introdução diz assim, o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recursos a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, pelo menos 2 pontos aqui na nossa introdução. O autor diz que os primeiros cristãos não tinham dificuldade nenhuma em reconhecer esse Deus que
que se subdivide em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Era uma coisa já batida, era uma coisa comum, era algo natural, essa mentalidade deles em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas devido à inserção, devido à introdução de heresias, de falso ensino, a igreja ela teve que se benfazer de um estudo mais aprofundado, de explicações mais aprofundadas. Para quê? Para dar resposta a essas pessoas que estavam ali tentando desfazer esta realidade que já estava consolidada na mente das pessoas, tá bom, meus amados? E eu coloquei aqui um ponto, além desse de que a Trindade era algo já muito claro, muito claro na mente dos irmãos. O segundo ponto que eu destaco é que por conta disso, ou desses ensinos contrários, nós precisamos aprender para não sermos enganados. Então, nós precisamos aprender para não sermos enganados. Se não me falha a memória, na primeira lição, e até convido a você que ainda não assistiu, possa estar aí visitando a nossa playlist e chegando aí na primeira aula. A Bíblia diz que viriam muitos outros falsos profetas e heresias. Quanto mais o tempo passa, mais essas heresias elas vão surgindo, elas vão aparecendo. E se o Deus já nos adiantou que essas heresias elas vêm com muito mais força, cabe a nós então, já que Deus está nos advertindo, corrermos atrás e nos precavermos, nos envolvermos para nos resguardarmos e não sermos atingidos por essas falsas heresias, tá bom, meus amados? Ou por essas heresias. Então, avançando aqui no primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico diz como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Então, o autor dividiu muito bem aqui a nossa lição. Nós vamos então dar aqui uma série de passagens que dão evidência da Trindade. Depois ele vai trazer aqui uma heresia, que combate fortemente contra a doutrina da Trindade. E depois ele vem aqui mostrando um pouco mais a respeito dessa doutrina ou dessa heresia, que tenta desfazer a Trindade. Então vamos lá. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Primeiro subtópico: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. A leitura diz: as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo do Novo Testamento. Então, quando nós falamos de Deus Pai, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, eles entendem ser o mesmo Deus. Ora, se no Novo Testamento Deus ele se subdivide em 3 pessoas, no Antigo Testamento não será diferente. Então, quando nós falamos de Deus, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, eles estão se referindo ao mesmo Deus. Não há uma contrariedade, não há distanciamento entre o entendimento de um Deus para com o outro. Ou seja, eles estão falando do mesmo Deus, eles estão se referindo do mesmo Deus, tá bom? Aqui o autor ele subdividiu ainda mais o tópico, Ele colocou em A, B e C. E o que diz a letra A? A letra A diz: cada uma das 3 pessoas é chamada como Deus. Então, a partir do momento que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, ou o entendimento de que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, aí nós vamos esmiuçar um pouco mais, dizendo que assim como Deus, o Pai é chamado de Deus,
os outros personagens que compõem a Trindade também são chamadas de Deus. O Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus e o Espírito Santo também é chamado de Deus. Então nós vemos, além de as três pessoas serem chamadas de Deus, nós vemos a realidade das três pessoas. Nós vemos claramente as três pessoas, tá bom? Então vamos lá, meus amados. Aqui a leitura diz assim, ó, a mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho. Então, quando se fala a respeito do Pai, evidencia que Ele é Deus. Quando fala que Jesus, fala a respeito de Jesus, diz que Jesus também é Deus. Quando fala a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo também é Deus. Então, o que a gente tira daqui já para nós? Que eles são Deus, subsiste em três pessoas, de maneira que, apesar dele se subdividir em três pessoas, a essência deles é a mesma. O que dificulta, meus amados, para nós, como eu disse no início, é que a nossa mente ela está habituada a sempre colocar de maneira hierárquica. É assim que a gente quer colocar, de maneira hierárquica, né? Aqui, como se tivesse aqui em cima um maior, aqui no meio um mediano e aqui embaixo um inferior. E é tão real que muitas das vezes a gente quer, na nossa mente, ou o ser humano, ele quer inferiorizar o Espírito Santo. Mas na verdade, quando nós pensamos em Trindade, nós não pensamos assim, hierarquicamente, né? A Trindade ela não se faz dessa forma, de maneira vertical, ela faz de maneira horizontal, ou seja, colocando um ao lado do outro, um em pé de igualdade com o outro. É tanto que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, ou seja, os três em essência são Deus. Então, apesar de serem distintos em pessoas, a substância deles é a mesma, são mesmos em poder, são mesmo em glória, são mesmo de ser adorado e assim sucessivamente. Então nós vamos ver aqui nessa referência, meus amados, tanto a questão da pessoa sendo distinta uma da outra, quanto cada uma delas sendo chamada pela mesma coisa, tá bom? Então, Filipenses capítulo 2, versículo 11, veja comigo aí. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo é Senhor, e diga-se que na letra B aqui vai trazer essa realidade que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles são chamados de Senhor. Esse próprio texto também já evidencia essa realidade de Jesus, mas nós estamos referindo aqui ao Pai. Então Deus é Pai. Quando diz toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então está falando que o Pai aqui é Deus, tá bom? E o Espírito Santo, o Filho, na verdade, o Filho da mesma forma. Será que Jesus ele é chamado de Deus? Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9, meus amados, diz assim, ó: porque nele em quem? Em Jesus. O texto está falando de Jesus, Paulo aqui está falando de Jesus, porque em Jesus, nós poderíamos colocar, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude divina, ou seja, tudo que há em Deus Pai, há também em Deus Filho, ou em Jesus Cristo, tá bom, meus amados? Já em relação ao Espírito Santo, ele é chamado de Deus também? Sim, ele é chamado de Deus. Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, é aquela passagem conhecida, né, meus amados, de Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim, ó: disse então Pedro:
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Para quem Ananias e Safira haviam mentido? Para o Espírito Santo. Verso 3. Agora vamos para o 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, no verso 3 diz que eles mentiram ao Espírito Santo. No verso 4, eles dizem que mentiram para Deus, se referindo ao Espírito Santo. Aqui, aqueles que não acreditam na Trindade, eles vão fazer ou querer fazer a distinção. Não, aqui é o Espírito Santo, não, aqui é Deus. Mas de qualquer maneira, eles vão ter que aceitar que aqui está falando, no caso, se eles forem tentar defender esse texto, modificando o sentido deles, eles vão ter que aceitar que aqui seria duas pessoas. Mas esse texto não está apontando para duas pessoas, está apontando para o Espírito Santo somente. Não que não existam as duas pessoas, ou seja, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Mas esse texto em específico está falando apenas do Espírito Santo, dando a evidência de que ele também é Deus, tá bom? Mas não somente esse título de Deus é dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas também o título Senhor é dado para as três pessoas da Trindade. Então vamos lá, meus amados. Cada uma das três pessoas é Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, ou seja, as quatro consoantes do nome divino, YHWH, que significa Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se também à Trindade. Então, o mesmo nome Senhor aplica-se para o Pai, aplica-se para o Filho, aplica-se para o Espírito Santo. O mesmo nome original, mas também vai em relação à Trindade, se refere em relação à Trindade. E nós vamos ver aqui essas referências, meus amados. Salmo 110, verso 1, dizendo que o Pai é Senhor. Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Diz assim, meus amados, a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Então o salmista está dizendo que Deus disse para Jesus: disse o meu Senhor ao meu Senhor. Então, nós temos aqui a pessoa do salmista, nós temos a pessoa de Deus, nós temos a pessoa de Jesus. E o salmista reconhecendo que tanto o Pai é Senhor, quanto o Filho é Senhor, quanto Jesus é Senhor. Amém? Continuando aqui, a respeito do Filho, Isaías capítulo 40, verso 3, o texto chamando o Filho de Senhor. Isaías 40, versículo 3, meus amados. 40, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o erro na vereda do nosso Deus. Esse texto é um texto que está em Mateus capítulo 3, versículo 3. É isso? Deixa eu ver aqui, meus amados, rapidinho, só para confirmar aqui. Isso, Mateus capítulo 3, versículo 3. João Batista, vamos dizer assim, que ele encarna esse verso, ele toma para si, ele entende que esse verso falava a respeito dele. Ou seja, João Batista ele ia preparando um caminho, mas preparando um caminho de quem? Preparando um caminho para quem? E o próprio texto dá a resposta: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é esse Senhor aqui? É Jesus. Jesus, além de ser chamado Deus, é também chamado de Senhor. Agora, a respeito do Espírito Santo, Ezequiel capítulo 8, versículo 1 e o 3. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 e o versículo 3, diz assim, meus amados:
Sucedeu, pois, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu, o profeta, sentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. O verso 3: e estendeu o que parecia uma mão, e tocou-me pelos cabelos da minha cabeça. Então o Espírito me levou. Então o mesmo personagem que estava no verso 1 é o mesmo personagem no verso 3. E ele está dizendo aqui que então o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém, visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do zelo que provoca o ciúme de Deus. Então um personagem se apresenta para Ezequiel, o profeta. No texto 1 ele chama de Senhor Jeová, e já no verso 3 ele chama de o Espírito de Deus, se referindo à terceira pessoa da Trindade. Então, meus amados, aqui eu trouxe para nós essas referências, que dão clareza a essa realidade de que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Então nós vemos pessoas distintas, mas com a mesma substância, com o mesmo poder. Amém? Eu concluo dizendo assim, nesses relatos vemos as três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vemos as três pessoas distintas. Talvez, se ficássemos somente nisso, poderíamos até pensar como pensam aqueles que querem desfazer a Trindade. O texto sim fala que o Pai está existente, o Filho é existente, o Espírito Santo é existente, e eles não negam essa realidade. O que eles negam é que não existe os três ao mesmo tempo. É isso que eles pregam, que eles creem sim que Jesus é Deus, eles creem basicamente na mesma coisa que nós cremos. Eles só não creem que os três existem ao mesmo tempo, porque se isso fosse uma realidade, nós nos tornaríamos politeístas, ou seja, adoradores de muitos deuses, ou para mais de um Deus. Mas a questão é que há textos que atestam essa realidade. E a passagem mais clássica que tem, meus amados, é o do batismo de Jesus, quando Jesus ele vai entrando ali na água, na verdade saindo da água, ele vai saindo da água depois de ter sido batizado por João, e daqui a pouco uma pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba que vai pousando sobre Jesus, e a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos a voz de Deus, nós temos a pomba representando o Espírito Santo, e ali o próprio Filho, as três pessoas concomitantemente, ao mesmo tempo. Então eles são distintos, mas têm a mesma substância, ou seja, o mesmo poder. Amém, meus amados? Vamos para a letra C aqui da nossa lição. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Assim como nós cremos, meus amados, que a Bíblia ela não se contradiz, apesar de haver aparentes contradições, como por exemplo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá em Gênesis vai dizer que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Há uma explicação coerente para essa palavra, porque quando passa para o nosso português, dá essa intenção de que há uma contradição, mas na verdade é só uma aparente contradição. Com relação ao monoteísmo judaico e a Trindade cristã, não há nenhuma contradição, é a mesma coisa. Então vamos lá. E eu digo aqui, meus amados, que é mais ou menos aqui que nós vamos estudar a respeito daquela chave que eu falei. Se nós entendemos o ponto-chave, a gente compreende como está
colocada a Trindade, tá bom? Aí a partir disso nós não vamos ter dificuldade nenhuma de entender a Trindade. Então vamos lá, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Isso aqui é como se fosse o texto áureo, o texto de ouro dos israelitas, dos judeus. E diga-se de passagem, também aqueles que querem desfazer a Trindade se utilizam muito desse texto, dizendo que o próprio texto está atestando que só existe um Deus. Só existe um Deus, único Deus. Mas aí tem a explicação por trás desse versículo. Então vamos avançar aqui. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. Então veja aqui como começa a se debulhar a questão dessa palavra única. No original, que está escrito aqui, echad ou errad, né? Dá a entender, não, significa uma unidade composta. Então nós temos a unidade simples e a unidade composta. Essa palavra única, quando aparece, não significa única no sentido de unidade simples, mas única no sentido de unidade composta. Continuando, é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Então, olha como é interessante, meus amados, aqui. Então, quando a palavra diz o Senhor Jeová é o único Deus, ele usa a palavra, mas com o sentido composto. E a mesma palavra é usada no sentido de fazer referência entre o esposo e da esposa, ou seja, quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma única pessoa. Mas o esposo, ele se transforma na esposa, a esposa se transforma no esposo? Lógico e evidente que não. Mas a Bíblia diz que eles agora são uma pessoa. Então eles são uma pessoa, mesmo sendo distintos, com a Trindade do mesmo jeito. Só que agora não é só duas pessoas, são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam uma pessoa. Amém, meus amados? Aqui é o X da questão. Se nós entendermos que existe essa questão de unidade simples e unidade composta, e o texto que aparece aqui em Deuteronômio 6,4 é o texto que aponta para essa realidade composta, aí sim fica fácil nós entendermos a questão da Trindade. Então é o mesmo nome que se aplica ao dizer que o homem e a mulher se tornaram uma só carne. Amém, meus amados? Avançando, o termo errad, que significa única, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. A questão é que para o judeu ele tem o único Deus Pai, somente isso. Mas para nós, pela revelação até da própria Escritura, nós cremos que esse Pai se subdivide em três pessoas. Ele se manifesta em três pessoas ao mesmo tempo. Não que um vá anulando o outro, mas os três ao mesmo tempo, eles existem, eles coexistem. Tá bom, meus amados? O que nós vemos também é muito claro assim também na Escritura, é que cada um deles tem um papel, cada um deles tem uma missão, cada um deles tem um alvo. Deus, como sendo o Criador de todas as coisas, projetando o plano salvífico, o Filho vindo, encarnando e executando o plano que o Pai criou, desenvolveu, que ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Depois Jesus ele sai, né? Jesus sai e deixa o Consolador. Ele deixa o Consolador. Se o Espírito Santo fosse o Filho, não faria sentido dizer que Jesus vai voltar. Como ele vai voltar? Se Jesus é o Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui conosco, como é que ele vai voltar? Então, não, eles não são a mesma pessoa. Eles são distintos, apesar das três pessoas serem a mesma em substância. Mas nós vemos, depois que Jesus
volta para junto do Pai, para a destra do Pai, que é outro texto que também nos ajuda a entender a Trindade. Jesus ele está à destra de quem? À destra do Pai, à direita do Pai. Jesus ele não está sozinho, assim, sentado no trono, tem alguém mais com ele, no caso é o Deus Pai. E depois que Jesus sai, ele deixa o Espírito Santo, e a função, a missão do Espírito Santo é o que? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é Cristo, a pessoa de Cristo quem nos convence, é nela que nós somos convencidos, mediante o trabalhar do Espírito Santo. Amém, meus amados? Vamos lá, algumas evidências no Antigo Testamento, porque eu disse aos irmãos que a Trindade, ela não está restrita a apenas um texto, uma passagem, ela está em toda a Escritura. Então vemos aqui algumas passagens no Antigo Testamento, que diz assim, essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, o próprio Deus dizendo, façamos, no plural. O plural significa que tem mais de uma pessoa. Como eu falei, que aqueles que querem desfazer a Trindade, eles dão, para sustentar o ensino deles, eles dão um outro significado ao texto. Sabe como é que como eles entendem esse texto aqui? Eles entendem que Jesus está falando para os anjos. Jesus olhando para os anjos dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas os anjos não têm a imagem e semelhança do Senhor, né? Então Deus ele estava conversando com alguém. Na nossa interpretação é com o Filho e com o Espírito Santo que eles estavam conversando, tanto que ele usa o plural. Então vamos lá, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, e não a minha imagem, a nossa, apontando para a pluralidade, conforme a nossa semelhança, e não conforme a minha semelhança. Nesse caso, a nossa semelhança apontando para o plural. Tem um outro texto de Gênesis capítulo 3, versículo 22, que diz assim, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ele poderia dizer, eis que os homens são como eu, mas ele não disse, ele diz, eis que os homens são como um de nós, apontando para a pluralidade e as demais pessoas da Trindade. Um outro texto, meus amados, que está em Gênesis no capítulo 11, no versículo 6 e 7, diz assim, eia, desçamos e confundamos. Deus poderia dizer, eu descerei e confundirei ali a língua dos homens, mas ele diz, desçamos e confundamos, apontando para as demais pessoas da Trindade. Desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam a língua do outro. É aquela passagem, da Torre de Babel, que os homens tentaram construir ali uma torre bem alta para fugir de um possível segundo dilúvio que eles imaginavam, ou até mesmo chegar até o trono de Deus. Deus veio ali e confundiu as línguas de maneira que eles não podiam mais entender um ao outro. Mas o que fica aqui para nós é que ele diz, desçamos, no plural, desçamos e confundamos, tudo no plural. Continuando aqui a leitura, e não para por aí, em Isaías capítulo 63, verso 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo da sua face, ou seja, ao mesmo tempo eles aparecem aqui, tanto como Javé, como o anjo de sua face. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, meus amados, um ponto dizendo assim, passagens como essas não estão ali por acaso e dão peso para a doutrina da Trindade. Então, existem algumas outras, porque o tempo aqui não nos permite tanto, mas existem algumas outras passagens no Velho Testamento que dão respaldo para a crença da Trindade, tá bom, meus amados? Vamos para o Novo Testamento. Será que o Novo Testamento fala alguma coisa a respeito da Trindade? Será? Vamos lá. A Trindade bíblica
ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Aí ele dividiu aqui em A e B. A letra A diz assim, a trindade em si mesma. A base bíblica da trindade, ela salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos lá para Mateus 28, 19. O que diz Mateus 28, 19, que é o texto da grande comissão. Foi o texto que nós lemos já, né? Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19, diz assim, meus amados, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uma clara evidência da distinção das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continuando aqui a leitura, na distribuição dos dons espirituais, até mesmo na distribuição dos dons espirituais, nós vemos essa realidade da trindade. 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4 ao 6, meus amados, diz assim a palavra do Senhor: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E sexto, há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui a pessoa do Espírito Santo, nós vemos aqui a pessoa do Deus Pai, bendito seja o nome do Senhor. Continuando, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitariana, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, 13, meus amados. Vamos lá conferir a oração sacerdotal. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Glória a Deus. Na verdade é o 14, meus amados. A revista aqui se equivocou, tá bom? Ele colocou aqui 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, mas é o verso 14, ou seja, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então nós vemos Jesus, o Pai e o Espírito Santo colocando um ao lado do outro e ao mesmo tempo, meus amados. Ou seja, ali o povo sendo abençoado pelas três pessoas da Trindade, tá bom? Continuando aqui, na unidade da igreja, nós vemos também a realidade da Trindade. Efésios, capítulo 4, do 4 ao 6, meus irmãos. Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e todos vós, bendito seja o nome do Senhor. Interessante, você vai ver que para aqueles que tentam desfazer a Trindade, esse texto seria contra nós, porque o texto está falando em um só Deus e Pai de todos. Mas veja que o texto falou de Jesus Cristo, o texto falou do Espírito Santo e o texto falou do Deus Pai. Tudo é uma questão de interpretação. E quando nós vemos aqueles que tentam desfazer a Trindade, a interpretação é totalmente equivocada, meus amados. Amém? Avançando aqui,
na obra de salvação. Olha como é interessante. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de quem? De Deus Pai, em santificação de quem? Do Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de quem? Do sangue de Jesus Cristo. Então, há mais mais um claro texto bíblico que atesta, meus amados, a realidade da Trindade, tá bom? Mais uma aqui, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Filipenses capítulo 3, versículo 3, acompanhe comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 3, meus amados. Já chega lá. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a quem? A Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então nós temos aqui Deus e nós temos o Cristo, Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Continuando, a Trindade dos credos. Então nós vimos aqui diversas passagens que dão fatos, né, que nos fazem crer na Trindade, meus amados. Agora, a Trindade dos credos. E credos aqui, meus amados, não tem nada a ver com algo nojento, né? Com algo que dá nojo. Credos são documentos que os pais da igreja, que determinadas denominações desenvolvem, trazendo ali os princípios. Então, credos aponta para princípios que aquela igreja crê. Então, são os credos, eles creem naqueles determinados princípios. Então, o que o credo fala a respeito da Trindade? Diz assim: a Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade, eternidade, da mesma substância, embora distinta. Então aqui, meus amados, há um resumo muito claro que nos faz entender muito bem a questão da Trindade. São três pessoas. Há um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira que na substância deles eles são iguais. Como é que eu faço para entender a Trindade no sentido de um cotidiano nosso? É só você pegar um pingo d'água. Pega um copo d'água, coloca o seu dedo na água e pingue 3 vezes em cima de uma tábua. Você vai ver que, apesar de haver ali, no primeiro pingo, uma quantidade maior de água do que no último pingo, porque conforme você vai pingando, vai diminuindo a água do seu dedo, mas apesar de um ter um volume maior de água, a substância, o que aqueles pingos são formados, é a mesma. É assim a ilustração da Trindade. Pode haver uma distinção de missão, uma distinção de propósito, mas a essência deles são a mesma. A outra dificuldade que a gente tem de crer na Trindade é porque, às vezes, o próprio marido com a sua esposa não chegam num comum acordo, numa decisão única. Sempre um que é querendo prevalecer ao outro, e na questão da Trindade não existe isso, né? Então, por conta dessa nossa realidade humana, de muitas das vezes não querer concordar com o outro, e até mesmo querer que a nossa opinião ela seja superior à do outro, a gente tenta aplicar essa realidade da Trindade, que não existe isso. Jesus, ele ali se rebelando contra a vontade de Pai, ou um não concordando com o outro. Não existe essa realidade. Eles são perfeitos, meus amados. Amém? Então vamos avançar aqui para o segundo ponto da nossa lição: as heresias contrárias à doutrina da Trindade. Então nós vimos uma série de passagens do Velho Testamento, uma série de passagens do Novo Testamento,
dando a evidência da Trindade, falando do Espírito Santo, falando do Filho, falando do Pai, dizendo que eles são Deus, dizendo que eles são o Senhor. Agora nós vamos estudar aqui a respeito de como as doutrinas elas pensam, como é que eles se comportam para tentar desfazer a Trindade, tá bom? Então vamos lá. São duas as principais heresias contra a Trindade: é o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos do unicismo. Então o autor aqui ele apresenta duas correntes de pensamento: o unicismo e o unitarismo. Lógico que por questão de tempo, ele focou aqui apenas em um, que é o unicismo, tá bom? É o que nós vamos estudar agora. Esse movimento, o unicismo, desde a sua origem no século III, olha só, meus amados, o quão antigo é essa doutrina. Desde o século III já existia esse pensamento, essa ideia, essa doutrina que tenta desfazer a questão da Trindade. Continuando, é conhecido como monarquianismo, depois de modalismo, depois de patripacianismo, depois de sabelianismo. Então, foi mudando de nomenclatura, com o passar do tempo, ou vez por outra aparecer dessa maneira, depois dessa maneira, mas é a mesma coisa, tá bom? Continuando, os participantes heriesarcas, representantes desse movimento foram Neto, Praxeas e Sabélio. Aqui foram os cabeças, foram os que encabeçaram essa heresia. Continuando, o unicismo não nega, o que é interessante, o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade. Então eles creem que o Espírito Santo existe, eles creem que o Espírito Santo é Deus, eles creem que o Espírito Santo é Senhor, eles creem que Jesus existe, eles creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus é Senhor, eles creem no Deus Pai, que o Pai é Deus, que o Pai é Senhor. Então eles creem, eles só não creem como nós cremos, que Deus ele se subdivide em 3 pessoas. Como é que eles creem? É mais ou menos assim. Imagine um personagem, aí ele está com uma máscara aqui, ele tira essa máscara e bota a outra máscara, tira outra máscara e bota outra máscara, ou sai de cena para o outro entrar. É mais ou menos assim. Eles não conseguem pensar nos 3 agindo simultaneamente. Eles não pensam dessa forma. Eles pensam, se um está, o outro já não está. A grande questão é assim: se Deus não é distinto do Pai, como eles dizem, se Jesus não é distinto do Pai, então quando Jesus ele desce do céu para a terra, quem ficou no céu? Ficou ninguém. Aí você vai ver que eles vão ter uma resposta para isso, Aí eles vão apelar para a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas veja que o próprio Cristo diz: o Pai me enviou. Se Jesus fosse o próprio Deus, não faria sentido ele dizer: o Pai me enviou. Ele diz: eu me enviei. Mas como há sim essa distinção, ele diz: o Pai me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então há sim, meus amados, diferentemente do que como eles creem, há sim essa concominância das 3 pessoas na Trindade. Continuando, a heresia dos unicistas consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não 3 pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Nós temos aqui 2 referências: Mateus capítulo 3, 16 e 17 e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. E
como afirma o nosso cremos, ou credo da declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi o que nós lemos ainda agora há pouco, a respeito do conceito de trindade. Eu coloquei 2 pontos dizendo assim, meus amados, porque os unicistas, eles dizem que não há 3 pessoas distintas em uma só trindade, como se Deus fosse um e se manifestasse em 3 pessoas. Não é assim que eles creem, não é assim que eles acreditam. Ou seja, quando Jesus está agindo, o Deus Pai foi anulado, porque Jesus, ele se transformou, Deus Pai se transformou em Jesus. Quando o Espírito Santo está em ação, Jesus, ele sai de cena, ele deixa de existir, ou seja, ele se transforma em Espírito Santo. Essa seria a melhor palavra que traduz o entendimento dos unicistas, ou seja, o Pai se transformou no Filho, o Filho se transforma em Espírito Santo. Mas não é assim que nós cremos. Nós cremos que eles subsistem concomitantemente, ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Deixa eu ver aqui, meus amados. Existe uma diferença em subsistência e se transformar. Nós cremos que Deus subsiste em 3 pessoas. Já os unicistas creem que Deus se transforma, né? Ele vai se transformando ao seu bel prazer, mas não é assim. O texto da Escritura não diz isso, que o Pai se transformou no Filho, que o Filho se transforma no Espírito Santo, depois o Espírito Santo já se transforma no Pai de novo. Não faz sentido. Nem somente faz sentido, como a própria Escritura não dá respaldo para isso, tá bom? Vamos avançar. O segundo subtópico diz assim: a verdade bíblica. Então, meus amados, não é uma questão de achismo, não é uma questão de a gente imagina que seja, a gente supõe que seja, não. É uma coisa que está na Bíblia, está claro. Como disse num tópico anterior, salta aos nossos olhos a realidade da Trindade, tá bom? Continuando aqui, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção das 3 pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Foi aquela cena que eu disse. Jesus vem saindo da água, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba vem sobre Jesus e uma voz lá do alto, ou seja, o trono não está vazio, porque uma voz do alto foi ouvida nesse dia: esse é o meu filho amado em quem me alegro, ou em quem me comprazo. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra pessoa, principalmente quando Jesus está orando, meus amados. Quando Jesus está orando, ele está orando para uma pessoa, no caso, uma terceira pessoa, que é Deus. João capítulo 8, versículo 16 e o verso 17. João capítulo 17, versículo 3. Continuando: embora sejam eles o mesmo Deus. João 10, versículo 30. E com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus capítulo 20, versículo 23. Mateus capítulo 26, versículo 39 e o verso 42. Também nos seus discursos, João 5, do 18 ao 23, capítulo 8, versículo 19, capítulo 10, versículo 18, capítulo 11, versículo 41 e o versículo 42. E na oração sacerdotal em João capítulo 17, trata-se de um relacionamento típico do eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira da pessoa da Trindade, quando ele diz assim: eu voltarei para o Pai e enviarei um outro Consolador. Enviarei outro Consolador. Ele não diz enviarei a mim mesmo. Não, ele se refere a uma outra pessoa, que no caso é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Não tem como, meus amados, crer
não tem como nós deixarmos de acreditar na Trindade, porque, como o próprio autor aqui falou, e eu acabei de ler uma série de textos, né, de passagens bíblicas que dão a entender a realidade da doutrina, em simplesmente pensar que o Pai se transforma no Filho, o Filho se transforma no Espírito Santo, sendo que passagens eles estão conversando entre si. Não faz sentido, tá bom? Continuando aqui, o que impressiona é a enorme quantidade de passagens que revela essa verdade da Trindade. Mas mesmo assim, meus amados, os hereges eles têm uma força muito grande, eles se empenham bastante para tentar desfazer a verdade. Uma frase que ficou marcada em mim, estudando para esses assuntos, essas lições aqui, é a seguinte: que nós devemos fazer pela verdade o que os hereges fazem pela mentira, né? Então os hereges eles se esforçam muito para defender uma mentira, e nós devemos também nos esforçar bastante para defender aquilo que nós cremos que é a verdade, que vem da Escritura, e não uma coisa que nós achamos ou imaginamos ser, mas que vem da própria Escritura. Tá bom, meus amados? Vamos continuar aqui ainda dentro dessa questão do unicismo, só que indo agora para o terceiro ponto da nossa lição, que diz: unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Então ela vem com uma roupagem diferente, ela vem com uma pegada diferente, ela vem se mostrando de uma outra maneira, né? Mas o ensino, o conteúdo, a substância é a mesma, tá bom? Então o problema, na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Aqui que é o detalhe que eu quero trazer para nós. Por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. A pergunta que eu faço é essa: por que os unicistas hoje eles estão se utilizando muito do recurso da música para difundir a sua doutrina? Por quê? A resposta eu coloquei aqui, meus amados, pois é uma forma mais inconsciente de se absorver as coisas sem que percebamos. Por exemplo, a música, ela tem um poder tão grande, meus amados, que ela muda uma cultura. Se você for ver e fazer uma comparação, antigamente as músicas elas continham assim imoralidade, coisas obscenas assim, existia, mas era um outro linguajar, era um outro tipo de linguagem, a gente chama de duplo sentido, né? Eles usavam uma palavra com um duplo sentido, eles estavam dizendo uma coisa, mas na verdade eles queriam dizer outra, e ficava meio camuflada ali a obscenidade, né, que eles queriam passar. Já hoje não. Hoje as músicas estão totalmente descaradas, eles falam mesmo sem mascarar, sem nada, sem maquiagem alguma, é no grosso, é no seco. Eles falam mesmo porque eles querem impor o que? Uma sociedade imoral. Eles querem transformar a sociedade numa sociedade imoral. Por quê? Porque a música ela tem um poder para isso. Eu digo que a música ela tem uma forma de ensino, né? Ela é usada como um catecismo, no sentido de ensinar, de instruir. A música ela é instrutiva, só que ela é de maneira inconsciente. É como se fosse novela, né? A novela ela quer passar uma mensagem, ela quer introduzir. Por exemplo, se você for ver, quando o primeiro beijo gay houve numa novela, o Brasil praticamente parou. A partir daquilo, toda novela praticamente tem que ter o quê? Um casal gay, um casal homossexual. Ou seja, a novela ela foi tornando algo comum, algo normal, algo aceitável ao olhar da sociedade, de maneira inconsciente. E a música também ela vai muito para isso. Por isso os unicistas eles se aproveitam da música para implantar
essa questão de que só existe um Deus e desfazem a questão da Trindade. Então, por que eles se utilizam da música? Porque é uma forma inconsciente de se absorver uma verdade, e as pessoas vão acreditando naquilo sem nem mesmo perceber, tá bom? Continuando aqui, o texto diz: isso, ou seja, o unicismo contido na Bíblia Sagrada não é simplesmente um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o que? Enviastes. Continuando, essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então note que em João 17,3 a vida eterna será essa: conhecer o Pai e conhecer o Filho, ou seja, ambas as pessoas, diz aqui o texto. Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, ele está falando da essência, ele não está falando de personalidade, de pessoa, ele está falando de essência, ou seja, a mesma essência que o Pai tem, eu tenho, mas o fato deles terem a mesma essência não implica dizer que eles sejam a mesma pessoa, né? Então existe a diferença entre pessoa e essência. Em essência eles são a mesma, mas em pessoa eles não são a mesma pessoa. Amém, meus amados? Aqui o autor ele trouxe uma reflexão, eu achei interessante, que diz assim, o segundo subponto, uma reflexão: o que dizer de pessoas convertidas por meio do mistério dessas músicas unicistas? O poder da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mas sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, capítulo 17, versículo 21 e 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana, no Éden, Jeremias capítulo 17, versículo 9, e não serve como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina, e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo de Deus. Então o autor aqui ele traz duas situações: que nós não somos movidos pelas emoções, né? Apesar de sermos emotivos, mas a nossa vida não deve ser guiada pela emoção, mas ser guiada pela Escritura, como diz o Salmo 119, alguns versículos à frente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Ou seja, como é que o jovem vai andar na direção de Deus, na vontade de Deus, andando conforme o que está escrito na palavra do Senhor. E assim somos nós. Nós andamos pelo que diz a palavra, nós andamos não por vista, mas por fé, crendo naquilo que Deus escreveu na sua palavra. E ao mesmo tempo também o autor chama a atenção daquelas pessoas que, mesmo ouvindo as músicas dos unicistas, eles se converteram a Cristo. É possível, porque como ele mesmo disse, por mais que a mão esteja doente, infeccionada, o que importa é que aquela semente que foi lançada, que foi a palavra de Deus, ela era boa, né? Ela caiu numa boa terra e germinou. Então é possível que alguém seja salvo, mesmo ouvindo aí essas músicas, né, unicistas, tá bom, meus amados? E por fim aqui o terceiro subtópico fala da posição oficial que as convenções, né, colocaram, né? O que eles dizem a respeito do unicismo. Então vamos lá. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem.
e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé, no caso das Assembleias de Deus. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, ou seja, contra as pessoas dele, mas sim contra as ideias, né? Mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças, com mansidão. Aqui, meus amados, eu entro em conflito, porque quando nós falamos dos apóstolos defendendo a doutrina, eles foram muito incisivos, e hoje nós queremos usar o tal de politicamente correto. Não, a gente não é contra a pessoa, a gente é contra a ideia. Mas quando nós vemos, os apóstolos defendendo, eles foram muito vigorosos, né? Eles foram muito incisivos, eles foram muito autênticos no nosso linguajar, tá? Com sangue no olho ali defendendo, e nós não vemos essa realidade nos nossos dias. Nós vemos até uma passividade daqueles que se dizem ser apologetas. Eu gosto muito de um irmão da CACP, eu acabei esquecendo o nome dele agora, mas um apologeta aí, muito aguerrido, né? Eu assisto, eu vejo os vídeos dele, eu aprendo muito com ele, o amado irmão, que eu esqueci o nome, mas é no CACP, você pode estar aí dando uma pesquisada, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um grande homem de Deus aí, um grande apologeta, defende a respeito as doutrinas dos mormons, dos adventistas, fala a respeito aí dessa comunhão entre algumas igrejas e a maçonaria, até mesmo a denominação que ele faz parte, ele também não puxa a brasa para a sardinha, né? O que é certo, ele diz que está certo, o que está errado, ele diz que está errado. Eu gostei muito desse posicionamento dele, então fica aí uma dica para você também, dá uma pesquisada, coloque aí CACP nas redes sociais, você vai achar. Só esqueci agora o nome dele, tá bom? Mas é um grande homem de Deus, e eu vejo isso nele, coisa que eu não vejo em alguns outros apologetas, né? Defendendo com todo gosto, com toda garra, né? Hoje a gente está meio no politicamente correto. Não, porque a gente é uns irmãos, mas a ideia é assim, sabe? Se a gente está defendendo a verdade, a gente tem que ir com mais gana, com mais vontade, meus amados. Você entende assim, dessa forma, ou eu estou equivocado? Se eu estou equivocado, bote aí, com respeito também, né? Mas deixe aí a sua ideia, o que você acha, tá bom? Então, esse foi o último ponto, né? A posição oficial da igreja em relação ao unicismo é condenável, é herético, né? A igreja oficialmente condenou essa doutrina do unicismo, tornando ela uma heresia, ou seja, algo que esteja fora das escrituras, tá bom, meus amados? E para finalizar, eu quero deixar aqui a conclusão, apenas a leitura da conclusão, que diz: a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Então, o que é a doutrina da Trindade? Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolável, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos a um Deus em trindade, e em trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. Então aqui é o conceito de trindade segundo aqui Atanásio. Continuando, o problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim cremos num Deus distinto, que é apresentado pela
Bíblia. Então, os unicistas, eles confundem as pessoas. Eles não creem que tem pessoas distintas agindo simultaneamente. Já os unitaristas, eles separam a substância. Eles querem colocar um inferior ao outro, o Pai superior ao Espírito Santo. Eles colocam aqui numa questão de hierarquia, coisa que não é. Eles são iguais em substância, são diferentes em pessoas. Amém, meus amados? Eu espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Para mim foi uma honra estar aqui com você. Permitindo Deus, estaremos aqui na próxima lição. Que Deus abençoe. Amém e amém.